Bora para mais um vídeo. Fazia tempo que eu não fazia aqui uma resenha, um comentário sobre livros, mas hoje, de maneira especial, eu quero conversar com você sobre uma leitura que eu terminei recente, que é sobre a Regra de São Bento. Aliás, uma releitura. A Regra de São Bento eu utilizei bastante no meu primeiro livro, O Líder Carismático. Foi uma bela fonte de consulta sobre o perfil do líder, como podemos ser líderes melhores a partir desse olhar espiritual, da tradição, à luz da fé católica. Naturalmente, a Regra de São Bento me ajudou bastante. Aliás, não é de hoje que essa vida monástica tem inspirado esse movimento de liderança, tem iluminado o mundo corporativo. Veja, por exemplo, ali pelos anos 2000, eu diria que ele é o grande marco, o grande divisor de águas de liderança no mundo corporativo, ou talvez ali fazendo uma ponte entre o mundo eclesial, né, o mundo da igreja, e o mundo corporativo, é justamente com o livro O Monge e o Executivo, do James C. Hunter, em que ele ali identifica, né, alguns executivos profissionais que vão para um retiro conduzido por um monge. Então esse livro, O Monge Executivo, ele de fato ele foi um grande divisor de águas na teoria de liderança, sobretudo com a sua tese do líder servidor, né, a liderança servidora. Tempos depois, nós vemos ali novos livros sobre liderança, dessa vez escritos de fato por um monge que é o Anselm Grun, monge alemão, que também tem falado bastante e ligado, né, harmonizado esse viés espiritual com o mundo corporativo. Então veja que não é novidade, nesses anos, décadas mais recentes, o mundo corporativo ouvir essa voz, né, esse lado espiritual da tradição do tesouro da igreja, a fim de iluminar o ambiente dos negócios, a vida profissional. Mas se nós formos na raiz do monge que de fato tratou essa questão de administrar bem a vida monástica, a vida comunitária, tratar bem as coisas, nós vamos encontrar então na Regra de São Bento um grande tesouro. Ou seja, para além do seu benefício espiritual, que é inegável, a própria vida do grande São Bento, né, nascido ali em Núrcia, na Itália, no ano 480, faleceu ali pelo metade ali do século VI. Ele teve inclusive a sua biografia escrita pelo grande santo, né, o Papa Gregório, São Gregório Magno, que aliás está numa bela edição, essa aqui da minha biblioteca católica. E curiosamente, São Gregório Magno não chegou a conhecer pessoalmente São Bento, mas a partir dos seus discípulos, outros abades, ele então escreve a vida de São Bento. Então São Gregório, nessa bela edição, capa dura, da minha biblioteca católica, e também nessa outra edição, a própria Regra de São Bento. Essa aqui, eu tenho ela do ano de... cadê aqui? Do ano de 78, pela edição Lumen Christi. Então são duas versões muito boas para a gente conhecer a Regra de São Bento. Em linhas gerais, o que eu posso partilhar com você para dizer o que eu aprendi relendo e aprofundando mais na Regra de São Bento? Esse vídeo vai ser curto, não vou me aprofundar tanto, mas dizer o seguinte: boa parte da regra, ela de fato faz jus ao nome, é uma regra. Então, aqueles leitores um pouco menos ali experientes, talvez sintam-se um pouco cansados de, do meio para o fim, seguir a leitura, porque ele vai ali no detalhe. Por exemplo, como deve ser a liturgia das horas. Então São Bento vai dizendo, se for a oração da nona, a das vésperas, a das completas à noite, se tiver visita, se for frio, se for calor, tudo isso vai influenciar no tempo da oração, na reunião comunitária, na oração pessoal, na oração comunitária, como receber visita, como tratar os jovens, as crianças, os mais velhos, se a visita é um sacerdote, é um religioso, como receber as pessoas, como estar à mesa. Inclusive ele faz uma observação muito interessante, né, de que não tem nada pior do que aquela pessoa que não se controla à mesa, né, não controla o seu apetite, vira ali, ele não usa esse termo, mas eu vou traduzir, vira um glutão. Então veja que até esses elementos mais detalhes da vida comunitária dos monges, São Bento ele vai ali no detalhezinho. Quantas orações têm que ser feitas, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, as vésperas, as completas, o credo,
né, o ambrosiano, enfim. Então ele vai realmente no detalhe de quantas orações devem ser feitas e ainda faz ali a crítica de que se eventualmente o monge não tem essa disposição, que ele tem a reprimenda. Então ele vai, realmente é uma regra mesmo, ele cada momento do dia, das estações, conforme a estação do ano, se no verão, se no inverno, tudo ele vai moldando ali a vida comunitária, a maneira de dormir, de cada monge tem a sua cama, né, o seu horário, a hora de dormir, a hora de acordar. Mas o que podemos extrair disso para a nossa vida hoje? Nós leigos, grande parte que me acompanha por aqui é de leigos, então nós leigos, no mundo do trabalho, na vida profissional, essa parte então não é para mim, eu vou pular essa parte. Ao contrário, a grande mensagem que podemos extrair daqui é de que a vida ela deve ser regrada, a vida ela deve ter ordem. Nós precisamos ter horários, ter regras. Cada vez mais a psicologia, por exemplo, se você trabalhar psicologia do desenvolvimento, ao falar sobre as crianças têm que ter regras. Nós saímos de um extremo e estamos caindo em outro extremo de uma grande liberalidade para com as crianças, que faz o que quer, come na hora que quer, come o que quiser. E aí nós vemos crianças com algumas problemáticas. Porque a falta de ordem na vida das nossas crianças. A criança tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para dormir. Aliás, fala-se muito no hormônio do sono, né? Então, é a hora do crescimento, é durante a hora do sono. Então, ela tem que ter aquele tempo ali, aquela janela de horário. Se dormir mais tarde, pode perder esse hormônio, e aí prejudica, então, o crescimento e por aí vai. Não falo como especialista, minha esposa que é aí da área da saúde, mas veja como a regra, a ordem, ela é importante para a nossa vida. Então, quando nós lemos a regra de São Bento, autor, né, ali da época medieval, século IV para o século V, parece algo tão distante da nossa realidade, da nossa época, geograficamente inclusive, mas existe aqui uma verdade que eu penso que ela é universal. A nossa vida precisa de ordem. Então precisamos de horários para levantar, para acordar, horários dedicados à oração, horários dedicados ao estudo, horário dedicado inclusive ao lazer, ao estar com a família, a estar com aqueles que amamos, horários para estudo, para se qualificar, também no âmbito profissional. Então, essa parte da regra da liturgia, a grande lição que eu extraio de São Bento é de que nossa vida precisa ser ordenada. Quando colocamos a vida em ordem, e sempre a partir da ótica de Deus, para usar aqui uma expressão de Santo Agostinho, né, o oro do amores, né, ordenando a vida segundo o amor de Deus, aquele caos, aquela desordem, aquela desarmonia, ela tende a desaparecer e a nossa vida vai sendo de caótica, ela vai se ordenando. Então, os horários também, a disciplina, a ascese, tudo isso é fundamental. E você começa a encaixar na sua agenda tanto o tempo de lazer, como as obrigações de leitura, de estudo, de trabalho, sobretudo a vida espiritual. Então isso é fundamental para a vida de cada um de nós e beneficia não apenas o âmbito espiritual, mas também no âmbito profissional. E é sobre essa parte que eu gostaria de me deter agora um pouquinho mais. Podemos extrair então da regra de São Bento algumas lições de liderança, de negócios e que podemos também aplicar à nossa vida pessoal, ao mundo corporativo. Por exemplo, eu separei aqui com marca-texto, algum marcador de página, algumas expressões. Primeiro que já no capítulo 1, São Bento ele vai nos classificar alguns gêneros, algumas categorias de monge e vai fazer ali a sua preferência à ordem dos cenobitas. Então, se você tem ali uma empresa, um grupo de trabalho, na escola, onde quer que estejamos, nós vamos ter categorias de profissionais. Uns vão ser mais afeitos a esse lado, outro mais a outro. Você vai ter funções estratégicas, distribuições de papel e de funções. Então isso é fundamental para que todo líder ele compreenda e colocar o seu monge ou o seu profissional no lugar adequado. E aí no capítulo 2 vai trazer o título: Como deve ser o abade? Aqui você pode fazer a leitura e dizer como deve ser o líder. O abade nada deve ensinar, determinar ou ordenar que seja contrário ao preceito do Senhor. Então nós, enquanto
profissionais católicos, profissionais cristãos, devemos seguir e trilhar no caminho da verdade. Um bom cristão, dizia São Bosco, ele é um bom cidadão, mas ao mesmo tempo, parafraseando São Bosco, um bom cristão, além de ser um bom cidadão, também deve ser um bom profissional. E não levar ao erro, não induzir ao erro, não ensinar nada divergente dos nossos valores, mas ao contrário, iluminar os nossos valores, a nossa fé, no ambiente do mundo do trabalho e com aqueles com quem convivemos. Ainda uma outra lição, de tantas que podemos extrair, ao falar do abade, que é a figura do líder, chega até a ser um gracejo, uma passagem curiosa no texto de São Bento. Ele vai dizer que deve temperar o cuidado com as pessoas, né, com os monges, temperar no rigor e no amor. Então, isso é bem característico da liderança, né? O chefe, o líder, o gestor. Muitas vezes nós nos vemos obrigados a ter alguma postura um pouco mais rígida e incisiva, mas também sem perder esse lado acolhedor, manso e humilde de coração. Então, para coadunar e equilibrar essas realidades, São Bento traz essa expressão muito bela, né? Temperar com carinho e com rigor. Outro elemento também que cabe destacar, que aliás, os livros, sobretudo os mais recentes sobre liderança, sempre trazem esse aspecto que deve ser desenvolvido por qualquer líder em qualquer nível de gestão: a humildade. A humildade é uma virtude a ser desenvolvida e potencializada em cada um de nós. Então, aliás, há uma grande relação entre humildade e obediência a partir do pensamento de São Bento. O que vem a ser, de maneira resumida, a humildade? Diria que é aquela correta distância de si mesmo. Ou seja, ser humilde não é não reconhecer o seu próprio valor, ficar com aquela falsa modéstia, mas é uma correta distância de si. Sabemos o nosso valor sobretudo a nossa dignidade enquanto filhos e filhas de Deus, sabemos quem somos para aquelas pessoas que nos amam e que amamos, mas também sabemos que não somos tanto como talvez pintam ou como gostaríamos que fôssemos. Isso nos ajuda a não cair na soberba, na vaidade, a lembrarmos-nos que somos mortais, né? Um memento moris. Então, a humildade, a correta distância de si. Quando vem um aplauso, quando vem um elogio, quando vem um reconhecimento pelo nosso trabalho, que bom, eu recebo, eu acolho, eu aceito, mas ao mesmo tempo eu sei do barro que eu sou feito. Mas também eu não aceito que me nivelem por baixo, porque eu sei também que tem uma dignidade de filho de Deus. Então veja que beleza. Humildade não é você sempre se rebaixar, se humilhar perante o outro, mas é saber o seu próprio valor e manter uma correta distância de si. Ou seja, eu nem fico olhando para dentro numa autoadmiração, mas nem também me coloco me rebaixando em relação aos demais. Eu sei a correta distância e eu recebo, né, o olhar de Deus para mim, aquele que realmente eu preciso e devo agradar, honrar e respeitar. E a partir dele, fazer isso com aqueles que trabalham comigo. Essa parte da humildade que naturalmente ele aplica para o mosteiro, mas eu penso que ela é muito atual e que podemos também aplicar ao mundo de hoje, no mundo profissional, no mundo dos negócios. Finalmente, capítulo 31, mais uma passagem que eu queria separar aqui para você, quando ele fala sobre como deve ser o celeleiro. Era também um líder dentro do mosteiro, ali abaixo do abade, e vai dizer assim: seja escolhido para celeleiro do mosteiro, dentre os membros da comunidade, um irmão sábio, e aí podemos ver como virtudes que, enquanto líderes, gestores, profissionais, nós precisamos desenvolver. Que seja sábio, maduro de caráter, sóbrio, que não coma muito. Nesse sentido, não só da comida de fato, mas podemos falar que tenha autocontrole, que tenha autodomínio, que saiba ter a virtude da temperança em si, que não seja orgulhoso, nem turbulento. Tem pessoas que são turbulentas, né? O mínimo problema, a mínima mudança ali de rota durante o dia, ela já entra em parafuso, já fica, né, parece que passa um vendaval. Realmente faz jus ao nome, é uma turbulência, né, uma pessoa turbulenta. Nem injuriador, não se exalta e não fica praguejando, acusando, e aí vira, em vez de discutir processos, discutir ideias,
fica naquele argumento ad hominem, acusando as pessoas, rebaixando as pessoas e humilhando aquelas pessoas com quem nós trabalhamos. Então, esse é um perfil do celeleiro, que não injurie ninguém, que não seja uma pessoa turbulenta, que não seja tardo, quer dizer, lesado, como fala aqui no Ceará, nem pródigo, muito gastador, né? Mas temente a Deus, que seja como um pai para toda a comunidade. E aí tem ainda outro episódio em que ele vai falar do cuidado com as coisas. Então é muito interessante separarmos, vermos essa transição, né, esse caminho que São Bento vai nos ensinando em sua regra, do trato de si com relação a Deus, autoconhecimento, uma pessoa de oração, uma pessoa comedida, passa pelo trato com as pessoas, e aí podemos ver com colegas de trabalho, podemos ver com os nossos colaboradores, as pessoas por quem somos responsáveis, e também o trato com as coisas. Então, com relação a Deus, com relação comigo mesmo, com relação com o outro e com relação às coisas. Cuidar dos bens da empresa, da escola, da faculdade, de casa, enfim. Como eu lido com o dinheiro, como eu administro os bens e as coisas que me são confiadas, como eu trato as pessoas por quem eu sou responsável, como eu lido comigo mesmo no meu autodesenvolvimento, no meu autocrescimento e, finalmente, como está a minha relação com Deus. Então, de maneira resumida, essa é um extrato de algumas ideias que eu tive a partir dessa leitura da regra de São Bento e queria partilhar com você. Aproveita, me conta aí o que você achou dessa breve resenha, dessa breve reflexão. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, já sabe, faz aquele combo, me segue, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, para que esse vídeo possa ganhar mais relevância e chegar a ainda mais pessoas. Essa foi a Santa Leitura de hoje, espero que você tenha gostado. Deus abençoe.